Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre mais um inimigo oculto, um que vive dentro da gente, que impede a gente de pintar, que atrapalha a nossa pintura, e esse inimigo chama o inseguro. É quando a nossa insegurança toma conta e daí aquele ser inseguro que vive dentro de nós, ele toma as rédeas da nossa vida e da nossa pintura e causa danos, né? Como sabemos, e todos nós temos isso, né? Então hoje a gente vai falar sobre o inseguro. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís Slaski. Aqui é um canal de pintura e a gente está fazendo um esquenta com várias aulas para quebrar esses inimigos da pintura, que a gente vai pintar, ter uma semana de pintura gratuita daqui a alguns dias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tô ao vivo no chat, então me dá um bom dia. Portugal é boa tarde, né? Então boa tarde para Portugal. Me fala aqui quem é de Portugal, quem é do Brasil. E a insegurança, a frase do inseguro, como a gente sabe que a gente deixou acionar esse inimigo oculto, a insegurança, a gente se pergunta sempre, será que eu consigo? Ou ter certeza, né? Ou tenha certeza, eu não consigo, nem vou fazer, nem vou tentar, que eu não consigo. Então, se esse tipo de pensamento tá sempre te acompanhando, é porque o inseguro tá tomando conta. Então, vamos falar hoje de como minimizar, né? Porque eliminar eu acho que não existe. Eu acho que eliminar, a gente sempre vai sentir insegurança em alguma coisa. A gente vai ter que trabalhar com insegurança, negociar com a insegurança, né? Vamos aprender como negociar, como diminuir a insegurança e tomar caminhos que não deixem que a insegurança impeça que a gente faça alguma coisa. Porque o que acontece? Qual é o problema da insegurança? Será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo? Faz com que a gente sinta medo. E o medo paralisa. Se a gente está paralisado em alguma coisa, é medo. O medo, ele paralisa, o medo não deixa que a gente siga em frente. Então, a insegurança, ela pode gerar medo, e daí ela gera paralisia. E daí a gente não pinta, a gente não segue os sonhos, a gente não faz as coisas, porque a gente tem essa interrogação constante. Me fala aqui, conta aqui para mim. Conta nos comentários se você está sofrendo disso em relação à pintura. Se tem um medo de pintar, né? O medo de pintar é uma insegurança e achar que não consegue. Na verdade, conseguir pintar é uma questão de ter um método certo para aprender a pintar. A gente, na semana que a gente vai pintar juntos, né? Que vai ser o workshop gratuito, você vai ver que uma questão de método, vai pintar junto comigo e qualquer pessoa consegue pintar. Não é uma questão de ter nascido para isso, sabe? Uma insegurança de eu não consigo, os outros conseguem. Não tem nada a ver com você. Se até agora você não conseguiu, não é culpa sua. Tenha plena consciência. Se você não conseguiu pintar até agora, tentou, não conseguiu, não é culpa sua. É um método de ensino que está errado. No fundo, né? Ou você encontrou, se você estava sendo autodidata, encontrou informações confusas que não te levaram ao resultado, ou um professor que não passou o conhecimento assim de forma didática, mastigada. E daí, assim, cada professor tem um método, né? Então, às vezes, o aluno não se adapta e é normal, não estou falando mal do seu professor. Mas um método certo
faz todo mundo aprender a pintar. Então, se você tentou, não conseguiu, esteja ciente que a culpa não é sua. E a insegurança, ela também pode vir de uma coisa terrível que a gente faz com a gente mesmo, que é se comparar com os outros pintores. E daí você não se compara com o pintor piorzinho, né? Aquele que pinta pior que você. Você se compara com quem? Com quem já está lá no nível da excelência, né? É o Cristiano Ronaldo da pintura, né? Aliás, falando em Cristiano Ronaldo, que é jogador de futebol português, acho que todo mundo conhece, que não precisa de apresentação. O Cristiano Ronaldo, quando ele aciona, existem jeitos para a gente espantar, a gente acionar a coragem, a autoconfiança, que é o remédio para a insegurança. Quando a gente está inseguro, o remédio é a autoconfiança, que vem através da coragem. E tem técnica que ele usa que começa pelo corporal, ou seja, consertar a postura, sabe? Então, quando ele vai, né, bater um pênalti e tal, ele fecha os olhos, ele se concentra, ele visualiza, tem todos aqueles rituais antes de bater o pênalti. E na pintura, isso funciona também. Você tem uma autora que ela fala, né, que ela se veste, passa perfume para ir ter um tempo com a arte, né, com escrever. Então você consertar a postura, só de tomar um banho, se vestir, as mulheres, né, passar um batom e falar vou pintar, né, você marcou um compromisso e daí você acerta a postura e você vai lá para fazer aquela tarefa. Isso já espanta boa parte da insegurança. É um dos jeitos, né? As pessoas que trabalham com isso, que trabalham com coach, essas coisas, elas colocam como um dos fatores para espantar a insegurança é a gente ter atenção o que eles chamam de linguagem corporal, né, que é o que o Cristiano Ronaldo também lança a mão. É claro que não é só isso, né, para ser o jogador que ele é. E para pintar também não vai ser só isso. Não adianta arrumar a postura, se arrumar para isso, chegar lá e não ter o método certo e não estudar as coisas que precisam ser estudadas e fazer a sua sessão de estudo de qualquer jeito. Tem que ter, né, é uma série de coisas que vai te levar ao seu objetivo, que é pintar, né? Mas quando a gente está inseguro, só de mudar a postura, ó, ajeita a postura aí, já muda a energia. E daí a gente já consegue dar um passinho sem aquela paralisia, né? Porque a insegurança paralisa. Me fala aqui no chat o que você acha disso. E essa questão, né, da gente se comparar com outros pintores, o autojulgamento, ele é difícil, né? Ele mata mesmo a confiança, porque como é que você vai se comparar com alguém que está muito, muito à frente de você e que tem anos de pintura, anos de estudo, anos, né, treinando, e daí e também é subestimar o trabalho do outro, né, porque achar que alguém foi lá e pintou em um dia não é verdade. Outra coisa que é bom para insegurança, além de você não se comparar com os outros, é guardar em segredo esse começo. Porque não adianta você mostrar para alguém que não entende de arte. A pessoa, e às vezes mesmo um professor de arte, talvez ele não tenha um papel muito legal assim, talvez ele te desanime, porque ele não entenda a ideia. Então você tem que ter aí uma teimosia, sabe? De falar, não, eu vou em frente, enfrentar a insegurança, porque só você
consegue imaginar o que vai ser. E mesmo assim você não consegue imaginar com tanta clareza. Então, por exemplo, esse meu primeiro rascunho não é fiel ao que ficou depois, porque eu não tinha clareza ainda. Você vai, é como uma estrada que você vai calçando ou asfaltando, mas você não vê o que tem lá na frente. Tem uma curva que não te deixa ver o que vem depois. E você tem que ir fazendo para depois você ver. Depois você vê. Daí quando você tá, depois que você asfaltou, calçou quilômetros dessa sua estrada, você olha para trás, todo mundo vê a estrada asfaltada, achou que foi muito fácil, né? Que foi, nossa, muito fácil de fazer aquilo, que foi em um dia. E daí a pessoa que está vendo de fora, ela se sente incapaz de fazer porque ela compara uma coisa que é irreal. Então, se comparar com os outros nunca funciona, porque a gente nunca sabe como foi, quantos anos levaram, quanto tempo de estudo a pessoa tem. Eu só te dou uma certeza: a pintura é para todo mundo. Não existe essa coisa de não conseguir aprender a pintar. Se você seguir um método certinho e confiar, né? Ou seja, trabalhar esse inimigo oculto que a gente está falando hoje, né? Da insegurança, você vai conseguir. Me conta aqui, ó. Deixa eu saber o que você acha. Fala para mim se você acha que aquele meu primeiro desenho, olhando só ele, daria para imaginar que virariam esses 6 quadros a óleo, né? Não dá para imaginar, certo? E tem outra coisa, assim, quando a gente se compara com os outros, né? Além de deixar a gente ainda mais insegura, ainda mais com medo, a gente não está sendo gentil com a gente mesmo. Então, eu acho que, assim, na aula de hoje, uma das atitudes para afastar o inseguro que vive dentro da gente é a gente tentar ser gentil, né? Fez um desenho, tratar a nós mesmos como a gente fosse outra pessoa, porque outra pessoa você não ia ser tão severo nas críticas, você não ia destruir a autoestima, né? E toda a confiança da pessoa, você não ia destruir ela. Então, tentar tratar a si mesmo como você trataria os outros, incentivando. Se alguém que fosse, né, que você gosta muito, você visse que está com insegurança para realizar algo que quer muito, o que você ia fazer? Incentivar essa pessoa a fazer. Então, seja também o seu melhor amigo e se dê esse incentivo, sabe? Porque se ficar só na crítica, daí é um ciclo que é difícil romper, porque gera insegurança, daí a insegurança gera o medo gera paralisia, daí você não faz. Daí você gera aquela culpa de que não fez. E daí vai tentar fazer, vem a crítica de novo. Daí eu vê que repete o ciclo. Daí vem a crítica, uma crítica severa, se comparando com os outros, que daí causa medo. E daí você não faz de novo. Daí vem a culpa que não fez. E é uma bola de neve. Então vamos lá, ó. Vamos recapitular a nossa conversa de hoje sobre o inseguro. Técnicas para lidar com isso. 1. Ter ciência que todo mundo pode aprender a pintar. E se você não aprendeu, tentou e não aprendeu, saiba que a culpa não é sua, que não tem nada a ver com você e que é uma questão de ter um método certo e a gente vai ter em alguns dias aulas gratuitas para isso. 2. Postura. Aciona a postura, ergue a cabeça e vai lá fazer sua sessão de estudo. E tem essa coisa de acionar a linguagem corporal. 3. Seja seu melhor amigo. Não fica julgando.
se eu tivesse, lembra sempre de mim essa história com os quadros dos caipiras. Se eu tivesse ficado muito autocrítica com os meus primeiros rascunhos, nunca teria seguido em frente. Então, dentro de você, existe um monte de ideia para pintar. Existe um monte de coisa legal para pôr para fora. Só depende, essas ideias, elas querem sair. Mas depende de quê? De você não deixar que esses inimigos abafem essas ideias. As ideias têm que ser maiores do que todos esses inimigos ocultos que a gente tem, como a insegurança, a procrastinação, todos os que a gente está trabalhando aqui nessas aulas. Então, o desejo de fazer e a confiança que um dia você vai conseguir, ela tem que ser maior do que qualquer inimigo que a gente tenha. E das coisas que ajuda muito nisso é você se incentivar como se você estivesse fazendo isso com seu melhor amigo. Que deveria ser assim sempre, né? A gente deveria ser o nosso melhor amigo sempre, mas às vezes a gente se comporta como o nosso pior inimigo, né? Essa que é a verdade. Eu separei uma frase que eu acho muito legal, porque fala dessa coisa da gente se respeitar com um aprendizado como se fosse uma criança, né? Porque quando a gente está começando a aprender qualquer coisa, por que a gente não tem paciência com a gente mesmo só porque é adulto e, sei lá, se uma criança estivesse aprendendo, a gente teria paciência, né? Então, essa percepção de que se a gente está começando em algo, a gente está passando pela infância naquela coisa, né? E se é na pintura, a gente tem o tempo de maturação da infância, da adolescência, de se tornar um pintor. Não vai demorar tanto quanto uma infância e uma adolescência de verdade. Não são tantos anos assim. Às vezes a infância na pintura dura poucos meses e a gente vai desenvolvendo. Mas sempre, mesmo que você pinte muito, muito, muito bem, essa coisa de desenhar como criança, desenhar torto, rascunhar torto, isso sempre vai existir. E você, para ser um grande pintor, para pintar bem, para realizar seu desejo de ter pinturas da sua imaginação, coisas que você gostaria de fazer, é necessário que você tenha paciência com essa criança. Dê o lápis e o pincel na mão da criança que existe dentro de você, mesmo porque, muito provavelmente, talvez, o sonho de pintar, o gostar de pintura tenha vindo ou na infância ou na adolescência. Geralmente é assim, não é regra, né? Talvez você tenha pensado nisso pela primeira vez na vida agora, mas geralmente é um sonho que vem lá de trás. E a frase que eu separei é do Pequeno Príncipe, que ele diz assim, ó: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. E para pintar, você tem que se lembrar disso. Porque pensa, igual essa história que eu contei desses quadros que eu fiz. Se eu não tivesse olhado os meus rascunhos, que são todos tortos, como se uma criança tivesse feito, e acreditado neles, eles não existiriam. Então, a minha proposta é, agora já pega uma folha sulfite, a gente vai encerrar aqui e você fica um tempo aí desenhando, sem julgamento, igual aqueles desenhos que eu fiz, que foram soltos, que eu fiquei escrevendo. Pense em coisas que pode ser algo que não tenha nada a ver, entendeu? Que não tenha nada a ver. Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar, eu gosto da fauna brasileira e eu quero a cultura da festa junina junto, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? E uma preguiça de noiva, que nada a ver. Mas mesmo umas ideias nada a ver, põe no papel.
Você não sabe como vai ficar lá na frente, sabe? Então, aproveita agora que a gente conversou bastante sobre o inseguro, o inimigo do inseguro, e faz como esse conselho do Pequeno Príncipe, né? Que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso, então aproveita o tempo agora para se lembrar disso. Dá o lápis na mão dessa criança que você já foi e solta a imaginação, assim, tenta buscar coisas que você gostaria de pintar, afastando a insegurança. Deixa a insegurança de lado, não trabalhe esse inimigo. Tenta passar um tempo desenhando e se auto-observa se vem essas frases, porque a insegurança sempre vem com interrogação. Será que eu consigo? Ah, mas esse método da Thaís serve mesmo para mim? Serve para os outros, para mim? Isso tudo é insegurança. Afasta isso e tenta desenhar. E daí separa em uma pastinha que daqui para frente você vai ter muito desenho seu que você vai colecionando e aos poucos realizando. E é legal ter muito desenho, a gente nunca é capaz de pintar tudo que a gente pensa, porque os desenhos eles são muito mais rápidos de fazer do que a execução de uma pintura. Mas é muito legal ter vários, e daí você vai selecionando quais projetos você vai mergulhar, quais vai ficar para mergulhar depois. E assim vai construindo a sua pintura. E é muito legal, e daí a insegurança ela vai ficando cada vez menor. Porque daí você vai realizando, você vai pintando, você vai vendo que você consegue, e daí a insegurança, a autoconfiança, saber que você consegue, fica maior do que aquelas perguntas de será que eu consigo? E aquele medo e aquela paralisia. Apesar que somos humanos, esses sentimentos eles sempre vão existir. Até os craques têm. Só que eles aprenderam a não deixar que esses sentimentos tomem conta. É essa a diferença, mas sentir, todos sentem. A questão é a gente saber lidar com isso e fazer com que fique um inimigo pequenininho dentro da gente, não um inimigo enorme que toma conta da nossa vida. Tá legal? Gostou dessa aula? Eu fico por aqui. Muito obrigada por estar comigo, desejo aí um ótimo dia para você, faz esse exercício em silêncio, guarda, espero que você tenha muitas ideias, consiga colocar aí no papel e vai puxando uma ideia na outra, mesmo que não tenha nada a ver, uma hora as coisas se encontram, tá bom? Se você acha que esse vídeo vai servir para alguém que você conhece, compartilha pelo WhatsApp, mostra para essa pessoa. Se ainda não deu sua curtida, deixa sua curtida. E a gente segue por aí, amanhã tem mais. Amanhã te encontro aqui e a gente conversa mais sobre esses inimigos da pintura que vive dentro da gente. Então, tchau e até amanhã.